Territórios entre Angola e Moçambique. A narração é feita na terceira pessoa, voz off, enquanto desfilam no ecrã as imagens a preto e branco da incursão da caravana na selva africana. O que nos vai sobretudo interpelar nesta sequência é o teor do discurso deste narrador heterodiegético. Com efeito, ao expor as motivações que levaram o intrépido explorador a aventurar-se naquelas regiões inóspitas, o narrador relativiza a importância dos imperativos de ordem política e religiosa. Mais do que o supremo interesse do rei português em ocupar aqueles terrenos, aqueles territórios estratégicos do ponto de vista geográfico e económico, e mais do que o alto desígnio de evangelizar as populações autóctones, o que dita a marcha do nosso explorador é o coração. Melhor dizendo, o desejo de se afastar do país onde viu morrer a querida e doce esposa. O explorador é, pois, apresentado como uma espécie de alma penada. Melancólica criatura, pobre homem, um infeliz, triste figura que erra sem consolo. O desespero amoroso conduz-o então ao suicídio. Diante dos seus homens, entrega-se às águas turvas do rio, onde será devorado por um crocodilo. Como se tal não bastasse, o termo da sua aventura em terras africanas adquire a partir deste momento uma dimensão fantástica de índole ultrarromântica. Com efeito, houve nesse tempo e depois dele quem jurasse a bom jurar ter avistado demoníaca visão, um crocodilo triste, melancólico, acompanhado por uma dama de outros tempos, inseparável par que um misterioso pacto uniu e que a morte não pôde quebrar. A imagem do colonizador afasta-se assim da do invasor e usurpador para se transformar na de um aventureiro inofensivo e sensível. Primeiro, vítima de um destino adverso que suscita a compaixão. Por fim, autor de um gesto sacrificial, que o leva à condição de herói lendário de uma história de amor absoluto. Em suma, a efabulação sentimental e mítica toma conta da história com maiúscula, escamoteando assim a realidade brutal das campanhas de pacificação que marcaram os primeiros tempos do colonialismo português em África. Não foi sem dúvida esta a conclusão a que chegaram todos os espectadores. Alguns, muitos, ter-se-ão deixado comover pelo dramatismo exagerado e algo piegas desta paixão funesta. Todavia, se pensarmos bem, a entoação solene e enfática do narrador revela claramente o caráter literário, romanesco e, por conseguinte, artificial da narrativa. De igual modo, o desfecho fantástico desta não tem, na verdade, como objetivo criar um mito irresistível em torno do consagrado motivo do amor e da morte, mas sim levar o espectador a exercer o seu espírito crítico, pondo em causa a credibilidade do relato e desmistificando a ficção sentimental que tende a ocultar a história, essa sim, verdadeiramente trágica, do nosso colonialismo. Como teremos a ocasião de ir demonstrando ao longo do nosso comentário, o tema da impostura histórica é efetivamente central neste filme, o que de resto é sugerido desde logo pelo título Tabu, o qual pressupõe a existência, sob a narrativa de primeiro plano, de uma verdade silenciada e recalcada, mas que ainda assim não é possível apagar por completo. Intimamente ligada a esta questão está também a da dissimulação que caracteriza grande parte das personagens. Um animal omnipresente no filme simboliza de maneira magistral esta duplicidade, o crocodilo. Lembremos que, devorado por um destes terríveis répteis, o nosso intrépido explorador acabará, como já dissemos, por tomar a forma do monstro. E se na realidade o realizador nos estiver simplesmente a alertar para o facto de aquele que julgávamos a presa, a vítima, ser afinal o próprio predador? Por fim, o realizador surpreende-nos com o facto de esta sequência não passar de um filme
dentro do filme. Em nosso entender, esta mise en abîme tem por objetivo afastar o espectador da comunhão sentimental com a história, ao nível naturalista, e trazê-lo a um plano exterior a partir do qual poderá exercer um olhar crítico sobre o que lhe é contado e tomar plenamente consciência da mistificação e da manipulação a que foi exposto. Pode-se por conseguinte afirmar que esta primeira curta narrativa, anteposta ao filme propriamente dito, constitui um indicador importante dos termos em que se vai instituir e desenrolar o resto da história, sugerindo desde logo ao espectador a adoção de uma atitude de descrença relativamente à semântica do relato e à aparente virtude dos seus protagonistas. A esse propósito, convém também acrescentar que não podemos interpretar a opção pelo formato a preto e branco como uma mera homenagem ao cinema clássico, nem tampouco reduzir o seu simbolismo à criação de uma atmosfera nostálgica ligada à evocação de um suposto paraíso africano perdido. De facto, é igualmente lícito ver nas duas cores, preto e branco, uma representação metafórica do conflito surdo, talvez devesse antes dizer mudo, quase invisível, entre colonos e população autóctone. Mas também aqui, o simbolismo preconceituoso das duas cores, o branco em geral associado à ideia de inocência e virtude, o preto conotado com as forças obscuras do mal e da ignorância, aparece como mais um apelo provocador à lucidez do espectador. O formato a preto e branco constitui, por assim dizer, um trompe-l'œil. Na verdade, o que a câmara capta é um negativo, ou seja, uma imagem em que as cores e os valores do real aparecem invertidos. Concretamente, neste caso, o colonialismo que percepcionamos como uma realidade negra, como uma catástrofe, é branqueado na película sob a forma de idílio. Todavia, ao mesmo tempo que as histórias do filme idealizam ou escamoteiam a verdade histórica, estão também prenhes de indícios que denunciam essa distorção. Compete ao espectador detectá-los e decifrá-los a fim de revelar o verdadeiro reverso das imagens enganadoras. Chegados aqui, há que precisar que o próprio espectador, ou pelo menos um certo tipo de espectador real, se encontra retratado no interior do filme através de Pilar, a personagem que vimos. Personagem que descobrimos no final da primeira sequência a assistir à projeção do tal documentário romanceado sobre o intrépido explorador. Mais tarde, Pilar descobrirá também pela boca de Gianluca, ao mesmo tempo que o espectador real e santa, o relato da vida de Dona Aurora em África. Vai ser a segunda narrativa passada em África. Vejamos então mais em pormenor quem é Pilar, esta espectadora da história. Suposto reflexo de muitos espectadores empíricos do filme. Pilar é uma mulher de alguma idade, solteira, mas cortejada por um amigo pintor cuja buçalidade, anticlericalismo e talento abstrato não lhe inspiram grande apreço. Bastante prestável, sempre disponível para ajudar os desvalidos, em particular a vizinha octogenária. Filantropa, vemo-la trabalhar num relatório para a Comissão de Justiça e Paz, ou ainda participar numa manifestação de denúncia de um genocídio, provavelmente do Ruanda. E bastante devota, ofereceu-se designadamente para hospedar uma adolescente polaca que vem a Lisboa para participar num encontro internacional de jovens católicos, além de que reza frequentemente responsos a Santo António a implorar-lhe proteção. Todos estes traços de caráter, em aparência positivos
ou pelo menos inócuos, acabam, no entanto, por se revelar, paradoxalmente, bastante dúbios. Assim, por exemplo, a compaixão que sente por Dona Aurora, a vizinha octogenária, leva a acreditar nas queixas que esta lhe faz acerca da empregada cabo-verdiana acusada de realizar macumbas contra a patroa. Ao invés de desvalorizar as acusações da vizinha excêntrica e senil, veja-se o episódio da ida ao casino do Estoril, onde ela joga e perde todo o dinheiro do mês, Pilar acaba por suspeitar Santa de maltratar e roubar a idosa. Cúmulo da ironia, esta suspeita, completamente infundada, apodera-se do seu espírito em plena manifestação contra a ONU, incapaz de pôr termo ao já referido genocídio. O realizador mostra-nos que, ao mesmo tempo que Pilar defende virtualmente uma causa humanitária longínqua, houve também, sem se aperceber da contradição, o seu inconsciente sombrio, onde ainda subsiste latente o velho preconceito racista. Verificamos também que a personagem denuncia o genocídio da atualidade, mas, curiosamente, a sua sensibilidade romântica, não esconde uma preferência pelos filmes de amor que fazem chorar, obstrói a capacidade de discernimento, impedindo-a de ver, por detrás da história do nosso intrépido explorador, de finais do século XIX, a instalação do próprio sistema colonial português, com tudo o que ele acarretou de enorme violência contra os povos locais. As contradições da boa Pilar, afinal mais humana do que à primeira vista se poderia julgar, manifestam-se também a outros níveis. Por exemplo, na relação que mantém com o fiel pretendente, marcada por uma certa hipocrisia. Por um lado, aceita a companhia e os presentes. Por outro, recusa diplomaticamente os seus avanços e só expõe os quadros oferecidos na hora em que espera a visita do pintor. Quanto a este, se virmos bem, não é assim tão obtuso como ela julga. Na realidade, será ele que, a quando da excursão a um determinado túnel, ousará desmascarar o comentário histórico, totalmente fantasioso, do guia, indício da maior importância para a interpretação global do filme, visto que nos aponta a posição crítica que devemos tomar perante os eventos relatados. Será ele ainda a fazer com que Pilar tome consciência de que a freirinha polaca lhe mentiu descaradamente para a evitar e assim gozar em total liberdade a sua estada em Lisboa. E que dizer do facto de, noutro momento, o pintor se deixar dormir a meio do filme romântico, enquanto Pilar, absorvida pela história, se comove até às lágrimas? Qual a atitude mais sensata? Ao deplorar a certo passo a excessiva bondade e candura de Pilar, entenda-se a sua incapacidade de analisar criticamente situações, discursos e atitudes, o pintor alerta de modo implícito para as tentativas de manipulação de que poderá ser alvo, mas também para as injustiças de que poderá ser cúmplice na sequência de eventuais erros de interpretação. De tudo isto resulta, pois, que o militantismo de Pilar é, na realidade, superficial, emotivo, sem consciência política. Quanto à exemplaridade da sua conduta, ela estriba-se numa caridade católica não isenta, como referimos, de alguma hipocrisia e preconceito. Caridade com a qual tenta, acima de tudo, mobilar a sua solidão ligeiramente orgulhosa e um tudo nada amarga. Por que é que se mete tanto na vida dos outros? Pergunta-lhe sagazmente Santa, que intuiu a tendência de Pilar a viver por procuração. Pouco a pouco, Pilar vai todavia realizando progressos em termos de lucidez e de autocrítica.
Assim se explica a crispação do rosto quando, de maneira assaz condescendente, lhe louvam a extraordinária bondade, ou o meia-culpa a que se entrega, quando, noutros momentos, despertando subitamente de uma candura cega, pede perdão a Deus por ser tão tola, para utilizar a sua própria expressão. Mas nesta fase dos eventos fílmicos, o seu maior desengano, suscetível de se transformar de novo em engano, está ainda por acontecer. Referimos-nos naturalmente à descoberta do terrível passado da sua vizinha do lado, Dona Aurora, a mesma que lhe confessou um dia ter sangue nas mãos. Dando cumprimento à última vontade da amiga entretanto hospitalizada, Pilar partirá em busca do antigo galã aventureiro, Gianluca, que ela encontrará abandonado num lar de terceira idade dos subúrbios de Lisboa, ironicamente batizado Sol Nascente, sem conseguir, porém, trazê-lo a tempo de rever pela última vez a amada de outrora. Ladeado por Pilar e Santa, Gianluca, transformado em narrador homodiegético, começa então a crónica dos anos que ambos passaram em África, do amor ilícito que os ligou e dos monumentais crimes que aí viveram. A ação, que na primeira parte se desenrolara numa Lisboa invernal, envelhecida e urbanisticamente caótica, sintomaticamente designada como paraíso perdido, transfere-se agora para a África portuguesa dos anos 60, apresentada como paraíso terrestre, a não confundir com o paraíso bíblico, pois o que nela se valoriza é apenas o exotismo e a vida fácil. A este propósito, abre-se um pequeno parênteses para notar que algumas facetas da capital portuguesa funcionam de facto como um falso arremedo desse paraíso africano. Lembremos-nos, por exemplo, de certas perspectivas do Parque das Nações ou certas imagens de centros comerciais onde abundam fauna e flora exótica, em geral artificiais. Já para não falar do Casino do Estoril, onde Dona Aurora tenta reviver o esplendor de outros tempos. Pense-se, por último, na arrogância e, por vezes, no desprezo com que trata a empregada cabo-verdiana, Santa, a quem ela chama monstro e serva do diabo. Sem dúvida, porque não suporta a inversão da relação de forças inicial. Decrépita, a portuguesa está agora dependente da negra que lhe gera, inclusive, o dinheiro. Mas também porque a sua sombra omnipresente lhe lembra constantemente o peso que transporta na consciência. Mas para voltar ao exotismo de Lisboa, se este soa a falso, e se a vida de Dona Aurora em Portugal se assemelha indiscutivelmente a um exílio forçado, tal não significa que África fosse de facto o paraíso, como pretende o relato de Gianluca. A bem dizer, as entrelinhas do próprio relato permitem ao espectador atento desconstruir o mito. Uma das provas de que o Éden só o é na aparência é o próprio fastio que ele causa. Para matar o tédio, os brancos caçam ou dão festas e alguns há que resvalam para a loucura, como o dono da casa da piscina, cujo hábito era desafiar a vida jogando à roleta russa. Além disso, não nos podemos esquecer de que na base deste paraíso artificial está um sistema colonial explorador e opressivo. Sem dar claramente a ver os abusos e as atrocidades deste sistema, o relato de Gianluca reflete, através do lugar subalterno, distanciado e passivo, sem direito à palavra, que os negros nele ocupam, uma atmosfera de total dominação branca. A cena em que a Aurora, intransigente, expulsa o cozinheiro, proveta ancião, descrito como uma das posses que herdara de seu pai, por ele lhe ter lido o futuro nas vísceras de um animal, ilustra, de modo exemplar, a rejeição humana e cultural do outro. Entretanto,
como pano de fundo aos amores adultos de Aurora e Gianluca, temos notícia de vagos rumores de revoltas e de massacres orquestrados por negros. Curiosamente, sobre as motivações e os objetivos desta insurreição, nada é dito. Sabemos apenas que os brancos se começaram a organizar em milícias, praticando exercícios de tiro ao alvo, acompanhados de chá e biscoitos, sob o olhar admirativo das esposas. A imagem dificilmente poderia ser mais irónica. Enquanto os outros brincavam às guerras, os dois amantes, no clímax da paixão, põem-se em fuga. Porém, o amigo de Gianluca, Mário, trava-os. O homicídio de Mário, perpetrado por Aurora, mas que Gianluca assumirá perante o marido traído, chamado a recuperar a esposa parturiente supostamente raptada, adquirirá então uma dimensão que ultrapassa em muito a mera história pessoal. Com efeito, de acordo com Gianluca, a morte de Mário acabará por se tornar num ato marcante para o começo da guerra colonial. Tal aconteceu porque os negros do movimento de libertação reivindicaram, mas porquê, o assassinato do ocupante branco, membro das milícias colonialistas, o que provocou o desejo de vingança dos portugueses e, por conseguinte, a escalada da violência. Ora, o que é preciso ver é que se esta versão iliba Gianluca, ela salva sobretudo a honra do marido traído e, nesse sentido, torna-se suspeita aos olhos do espectador atento. Quem pode, aliás, garantir que o comunicado do movimento de libertação emanou efetivamente dos revoltosos. Mas, acima de tudo, como é óbvio, mais do que vermos nesta pluralidade de versões um repto para tentarmos encontrar a verdade no interior das mesmas, o que convém sim é percebermos que elas são todas, evidentemente, ficcionais. De facto, é totalmente inverosímil fazer pesar sobre um fait divers amoroso a responsabilidade do início da guerra colonial. As duas histórias, aparentemente antagónicas, a primeira sobre o início do colonialismo, a segunda sobre o seu fim, a primeira uma narrativa de amor em que a fidelidade vai para além da morte, a segunda de um adultério que semeia em torno de si a morte, assentam afinal num mesmo princípio, o do excesso romântico que tende a hipnotizar o espectador, desviando a sua atenção do horror do passado colonial, tornado tabu ou objeto de mitificação, o mesmo é dizer, de múltiplas mistificações.